Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim, esse texto sagrado. Vamos prestar atenção aqui para nós lermos. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a tribulação na vida do cristão, né? A tribulação na vida do cristão é um assunto interessante e é um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma coisa que parece que não faz sentido, né? É algo que aparentemente vai contra a lógica, é algo que parece que é contrário. A tribulação na vida do cristão faz bem para ele, faz bem para a nossa vida espiritual. E isso é estranho. Como que pode tribulação nos fazer bem? Mas faz, né? O cristão verdadeiro, genuíno, verdadeiramente convertido em Cristo, a tribulação o edifica, o abençoa, o aperfeiçoa. Tem algumas coisas, irmãos, que precisam ser submetidas a um exercício assim bem extremo, para que aquela coisa dê o seu melhor. E nós somos assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos trigo. E o trigo, quanto mais moído ele é, mais excelente ele se torna. Quando você quer uma farinha de trigo especial, na realidade você está comprando aquela farinha de trigo mais branquinha, mais purificada, mais fininha, né? Não, a farinha de trigo tal é que é boa. Mas, se você for ver o trigo com que ela foi feita, aquele trigo foi moído, foi picado, está muito fininho. E nós somos trigo. Um trigo inteiro não serve para nada. Mas quando o trigo é moído, é triturado, é trilhado, aí ele serve para fazer massa, para fazer bolo, para fazer macarrão, aí ele é alimento. Aí ele serve para ser o nosso pão de cada dia. Então nós também somos trigo, irmãos. O cristão, ele é comparado a um trigo. E nós, para termos valia, para termos valor, para termos préstimos, para sermos bons, nós precisamos ser triturados. Precisa tirar as nossas cascas, as nossas vicissitudes, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Isso, a tribulação, as lutas, as provas, elas servem para esse tipo de coisa. Então, a igreja, quando ela é submetida a momentos assim de prova, a momentos de tribulação, ela se purifica, ela cresce espiritualmente, ela não é destruída não, ela é edificada. Amém, meus irmãos? Lógico que
acontecem algumas lágrimas, algumas tristezas, algumas coisas assim desagradáveis, mas a igreja está sendo fortalecida. Ontem eu recebi uma foto de uma pastora que eu tive a oportunidade, o privilégio de ser pastora dela por 8 anos. Eu batizei o esposo dela, que se tornou pastor também, né? E esse casal, essa pastora e esse pastor, eles estavam pastoreando uma igreja nossa aqui na cidade. E é uma senhora já de uma certa idade, tem dois filhos, os 2 filhos já crescidos, um filho casado, tudo certo. Uma certa prosperidade financeira, Deus abençoou, deu a eles um ministério, eles eram pastores titulares de uma igreja, construíram uma bela igreja, um belo templo, uma igreja abençoada, eu estive lá pregando. Então a vida deles estava tudo bem, tudo maravilhoso, servindo a Jesus, mas de repente, irmãos, dentro assim de 1 mês a 2 meses, mudou tudo, né? Veio a enfermidade, esse mal chegou, atingiu toda a família. O filho mais novo, o rapaz mais novo, veio a falecer em consequência disso. O pai foi hospitalizado 3 vezes e não suportou a perda do filho e veio a falecer também. E a irmã, então, de uma hora para outra, viúva, sem o filho mais novo, né? E então a gente fica numa situação até difícil de ligar para a pessoa, de conversar com a pessoa, né? E eu estava precisando ligar para ela. Aí ontem eu recebi essa foto, ela sendo consagrada, pastora titular da igreja, né, em substituição ao seu esposo. E aí eu liguei para ela, estava conversando com ela, ela falou: pastor, amanhã, 7 horas da manhã, que foi hoje, eu vou estar batizando, fazendo um batismo, né? E ela mandou foto para mim, batizou um número de pessoas também lá dentro de um rio hoje, de manhã, e agora está lá na igreja ministrando a ceia, né? E ela falou comigo assim: pastor, também se eu for lá em casa 2, 3 horas da manhã, o senhor vai me encontrar de joelhos, né? Então, quer dizer, num momento de dor, num momento de perda, num momento que você olha e fala assim: meu Deus do céu, o que vai ser agora a vida dessa pessoa? De uma hora para outra, repentinamente, a pessoa perdeu tudo. E o esposo dela, um esposo assim amoroso, carinhoso, um casal feliz, abençoado, aquela harmonia, aquela comunhão, aquela coisa bonita, uma família exemplar. Ontem ou antes de ontem eu estive pensando: meu Deus, como que vai ser a vida dessa irmã agora, essa perda, né? Pois eu fiquei surpreso, irmão. A irmã está lá, enquanto está todo mundo achando que ela está deitada numa cama, desesperada, depressiva, a mulher está em cima do púlpito, sendo ungida como pastora da igreja. Hoje de manhã estava batizando pessoas dentro de um rio, né? No meio de um rio, e agora à noite está lá servindo a ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é a graça de Deus. A graça de Deus age assim na nossa vida. Problema, luta, tribulação, faz bem para a nossa vida espiritual. Pode nos machucar, pode nos atingir. Garanto que ela está lá em cima do púlpito agora com o coração sangrando, né? Que ela é humana, amava o seu esposo, nosso pai amava de coração o seu filho. Mas o Espírito Santo de Deus está dando graça, está renovando, está fortalecendo, está abençoando. Porque nós, irmãos,
A Bíblia declara que nós somos mais que vencedores. Olha só o texto que nós lemos. Por isso, não desfalecemos. Nós não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que do lado de fora você envelheça, você adoeça, você sofra, você chore, você sangre, porque nós somos humanos, diz aqui, porque ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém, meus irmãos? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Você não sabe, meu querido, mas quando você levanta lá de madrugada e dobra os seus joelhos lá sozinho e conversa com o Pai, meu Deus, você não sabe o que isso representa. O Senhor Jesus disse isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai em secreto. E o teu Pai vai te ouvir em secreto e vai te recompensar publicamente. Amém, meus irmãos? Isso não é invencionice minha, não, está escrito aqui na palavra de Deus. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus disse, entra no teu quarto. Você está sentindo cansado, desanimado, está difícil, está chorando, está sangrando, entra lá no teu quarto. Fecha a tua porta, conversa com o Pai, abra a sua boca, abra seu coração, derrama sua alma diante do Senhor, faça como o Bartimeu fez, diga, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, uma oração curtinha, mas poderosíssima, e você vai ver que você vai sair dali renovado, agraciado, fortalecido, porque a palavra de Deus diz, por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha a contradição, olha o paradoxo, está falando em um lado se corrompendo e o outro lado se renovando. O cristão, ele vive isso, irmãos. Às vezes você está vivendo um momento de angústia, um momento de desespero, mas ao mesmo tempo está vivendo, naquele mesmo momento, vivendo gozo, vivendo paz, vivendo comunhão, vivendo intimidade com Deus. Está chorando, está difícil, mas você fecha os olhos, está falando em línguas estranhas, está sendo renovado, sendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Quantos aqui que já viveu esse tipo de experiência, ou que tem vivido esse tipo de experiência? Amém, meus irmãos? Às vezes a lágrima está escorrendo, dor, sofrimento, luta, mas você fecha os olhos e você sente o calor da presença de Deus, sente a paz de Cristo enchendo o seu coração, sente a graça misericordiosa do Senhor, e aquilo te renova, e aquilo te fortalece, e aquilo te dá um ânimo, e você fala, aleluia, eu estou lutando, eu estou sofrendo, mas eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou à minha própria sorte, o Senhor é comigo. Olha só o que a palavra de Deus diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Dá para dar um aleluia aí, meu amado? Dá para dar um glória a Deus, aleluia? A nossa leve e momentânea tribulação, olha só, a Bíblia chama a nossa tribulação de leve e momentânea. Amém, meus irmãos? Fica firme.
O apóstolo Pedro, o apóstolo João fala isso. Mais um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá. Fica firme. Nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso sobreexcelente de glória. Aleluia! Amém, meus irmãos? Ou seja, preste atenção aqui, ó. A bênção vem na mesma proporção da luta, viu, irmãos? Você está sofrendo, você está gemendo, mas você está fiel, você está firme. Você pode ter certeza que vai vir uma bênção naquela mesma proporção. Só que tem uma coisa, Deus ele sempre vai além, ele sempre é mais glorioso. Ele sempre nos agracia, Ele sempre nos dá mais, Ele sempre vai além daquilo que pedimos e daquilo que nós pensamos. Mas a palavra de Deus, não é o pastor Cláudio não, a palavra de Deus diz isso, que a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer para nós um sobreexcelente peso de glória. Amém, meus irmãos? Só a missionária Vitória que vai falar aleluia? Só ela? Vamos ajudá-la, vamos falar aleluia, bem grande para a glória de Deus. Dê uma poderosa salva de palmas para Jesus, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus, irmão, louvado seja o nome de Jesus. Quando você estiver lá sofrendo, chorando, passando lá seus momentos difíceis, para um pouquinho e começa a louvar e adorar a Deus e glorificar a Deus, dizer, Senhor, eu estou te louvando. Mas por que você está louvando? Você está numa luta, eu estou te louvando, porque a tua palavra diz, que a minha leve e momentânea tribulação vai trazer um peso sobreexcelente de glória sobre a minha vida, e eu vou usufruir disso na eternidade. Na eternidade. Amém, meus irmãos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas, são celestiais, são para sempre. Amém, meus irmãos? Tem duas dimensões muito diferentes aqui. As coisas dessa terra são coisas temporais. São importantes sim, mas são temporais. Casa, carro, vida financeira boa e tal. São coisas boas, excelentes. Graças a Deus por cada uma delas, mas são temporais. O que quer dizer uma coisa temporal? É coisa de pouco tempo, curta duração. Por melhor que possa ser a sua casa, o máximo que você vai conseguir usufruir dela é o que? Quantos anos? 50 anos, 80 anos, 90 anos. Mas tem uma hora que você vai ter que se despedir da sua casa, né? Mas e a eternidade? E as coisas eternas? Eternidade é para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Para todo o sempre. Então, olha só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui para nós, ó, nesse mesmo texto, a Bíblia diz assim, ó, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Passamos por momentos de tribulação, mas não de angústia. Tribulação é algo do lado de fora. Angústia é no coração, é do lado de dentro. O cristão, ele pode ser tribulado, passar por tribulação, mas ele não é angustiado. Ele passa da tribulação, mas com paz no seu coração. Estou lendo aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
Às vezes nós ficamos perplexos. Sabe o que quer dizer perplexo? Perplexo é quando você arregala o olho, você fica espantado, você fica estarrecido com alguma coisa, recebe uma notícia e você fala: meu Deus, não é possível, não é verdade. Meu pai, como é que pode? Isso é perplexidade. Às vezes nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Você fica ali meio baqueado, mas daqui a pouco o Espírito Santo te renova, te fortalece, te agracia. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos. Às vezes nós somos perseguidos, perseguido no emprego, caluniado, perseguido na sala de aula. Ah lá o crente, ah lá o cristão. Você é discriminado, sofre perseguição. Somos perseguidos, mas não desamparados. Você está sendo perseguido, irmão? Você está sendo ridicularizado? Saiba que você não está desamparado. O Senhor é contigo. O Espírito Santo de Deus é contigo para te ajudar. Amém, meus irmãos? Quantos aqui que já viveu um momento de perseguição, já foi perseguido de alguma forma, já foi discriminado? Alguma coisa, alguém já apontou o dedão para você? Perseguido nós somos sim, mas não desamparados. Nós temos, a palavra de Deus diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, irmãos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o que é isso aí? Se eu não me estiver enganado, é o que? Salmo 34, 7. Eu sempre faço a confusão com 34, 7 com 37, né? Mas é por aí. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos. Às vezes nós chegamos a ficar até meio abatido, mas não destruído. Às vezes a pancada é tão violenta que você chega até a baquear, ficar meio, né? Meio abatido. Você olha para o irmão e fala: irmão, o que foi? Você está meio abatido, irmão. Mas na semana que vem o irmão está renovado, está reconstruído, porque ele foi abatido, mas não foi destruído, porque o Espírito de Deus fortaleceu, agraciou. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então essa é a vida do cristão, irmãos. Tribulação nos faz bem, nos edifica, nos purifica, nos santifica, nos achega mais a Deus, por mais estranho e esquisito que possa parecer. Então, meu amado, fica firme com o Senhor, se renova no Senhor, se fortaleça no Senhor, que é no Senhor que está a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E a luta sempre antecede uma grande vitória, viu, irmão? Vira para o seu irmão e fala assim para ele: ó, a luta antecede uma grande vitória, viu, irmão? Se você quer ter uma grande vitória, antes disso vai vir uma grande luta para você, um grande problema, uma grande provação. E aí você fica firme e toma posse da sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Reclina a sua cabeça aí, onde você está. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor.